momento que o seu Espírito nos domine a cada telespectador, de maneira que possam absorver a sabedoria que vem do seu coração para o nosso, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amigos e amigas, eu sou o pastor Antônio Carlos de Vitória da Conquista, Bahia, e eu estou neste momento aqui para abençoar a sua vida e deixar uma palavra que venha do coração do nosso Deus, uma palavra que vai mudar a sua história, transformar a sua rotina e te fazer mais sábio e mais inteligente, pronunciando a palavra santa do Senhor para a tua vida. Pequenos provérbios do livro de Provérbios, para te fazer mais sábio, para que você possa vencer as adversidades da vida. Nós estamos vivendo num período tão nebuloso, tão obscuro, tão cheio de trevas, se envolvemos em situações que não sabemos como sair, não conseguimos nem pensar de que maneira que nós vamos sair dessa situação. Então aí é que vem o nosso objetivo, que é a sabedoria única e diária. Peço que você preste bem atenção no que nós vamos dizer, viu? Nós já falamos sobre o nosso projeto, todos os cortes estão aí no meu perfil. Se você tiver o interesse de conhecer as nossas publicações, visite o nosso perfil e veja o que você ainda não ouviu. Nessa manhã eu gostaria de falar sobre a habilidade do Espírito Santo. Quais são as habilidades do Espírito Santo? Você sabe? Se você não sabe, eu vou lhe dizer. Porque as habilidades do Espírito Santo são repetidamente ditas por Salomão. Nós fizemos uma live nessa semana que nós falamos como foi que Salomão adquiriu a sabedoria. E essa sabedoria está aí no nosso perfil, como foi. Então Salomão ele adquiriu sabedoria através da oração. E o Espírito Santo foi enviado para capacitar a Salomão, porque Deus se agradou de Salomão quando ele pediu a sabedoria. Então, nós precisamos da sabedoria. Salomão precisava da sabedoria para governar o reino de Israel. Mas nós precisamos da sabedoria para sobreviver nesses tempos difíceis. A Bíblia diz no livro de Mateus 24 que nós estamos no princípio das dores, ou seja, vai acontecer uma série de eventos que vai estar avisando o tempo que Jesus vai voltar. Terremoto, fome, guerras, peste, doenças, frieza do amor, contenda dentro do lar, dissolução da família, uso das drogas, tudo isso já está acontecendo com grande intensidade, eventos cósmicos, Então, nós estamos vendo que estamos perto do fim, a violência está demais, então são tantos problemas que se a gente não estiver preparado, a gente não sobrevive diante deles. Então, no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, diz sobre as habilidades do Espírito Santo. E diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então são essas as habilidades do Espírito Santo que Isaías profetizou que seria derramado sobre Jesus. Isso aconteceu quando Jesus foi batizado pelo seu primo João Batista no Rio Jordão. Ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus como no formato de uma pomba, Então a pomba é símbolo do Espírito Santo. E aí, a partir daquele momento, Jesus foi batizado com o Espírito Santo e ele recebeu as habilidades do Espírito Santo para fazer o trabalho do Senhor.
Então o Espírito Santo nos é dado para que nós possamos ser útil, para que nós possamos proclamar a mensagem do reino, para que nós possamos falar das boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, segundo o livro de Tiago, no capítulo 3, lá fala que existem 3 tipos de sabedoria: a sabedoria divina, a sabedoria diabólica e a sabedoria humana. Então, o que trata no livro de Provérbios é como que o ser humano pode ser capacitado para vencer as suas fraquezas morais através da sabedoria divina, da sabedoria que vem do alto. Então, Jesus, ele disse que nós temos que levar o seu jugo, que é suave, e o seu fardo, que é leve, né? E aprender dele, que é manso e humilde de coração. Então, o nosso Senhor Jesus, que é o Verbo vivo, ele está disposto a nos ensinar. É o que nós estamos fazendo agora. Então, eu quero falar sobre cada ponto e sobre cada habilidade do Espírito Santo. A primeira habilidade que Isaías ele deixa registrado é a sabedoria. Então, o que é sabedoria? É a capacidade de aplicar o conhecimento e a experiência para tomar decisões sensatas. É a habilidade de tomar decisões corretas e compreendendo as verdades fundamentais da vida e do mundo de forma profunda e equilibrada. Ou seja, que você possa estar compreendendo, entendendo tudo o que acontece ao seu redor, discernir corretamente e saber tomar a decisão certa na hora certa, né? Então, possuir a compreensão dos atributos divinos e sua operação espiritual entre os homens é um princípio de sabedoria. Então, compreender a forma de Deus agir diante de determinadas situações também é sabedoria. E nós sabemos que Salomão ele teve sabedoria e ele foi provado. Ele estava lá no seu trono e chegou 2 mulheres. E essas mulheres veio brigando e disputando um filho. Então, uma mulher que estava com o filho no colo fez a queixa diante de Salomão, dizendo que a sua amiga, ela estava querendo tomar o seu filho. Porque um dia de noite as 2 dormiram com seus 2 filhos recém-nascidos, cada um dormindo com seu filho. E elas dormiram juntas no mesmo lugar. Então uma das crianças adoeceu e morreu naquela noite. Então a mulher que perdeu seu filho pegou o seu menino, entregou, trocou com a sua amiga e tomou aquele bebê como se fosse dela. Como que Salomão ia saber quem era a mãe de quem? Não tinha como, né? Então Salomão teve que usar sabedoria para poder resolver aquele dilema. Ele pediu para um dos seus servos pegar uma espada e dividir a criança ao meio e dar uma parte para uma e uma parte para outra. E o que aconteceu? A mulher, que era a mãe da criança, não queria a morte da criança. E o que ela fez? Não, rei, não faça tal coisa, entrega para ela. Porque Salomão sabia que o instinto materno ia proteger a criança de qualquer situação. E ela não ia querer a morte. A outra falou, vai, pode dividir. Por quê? Porque ela estava amargurada, ela estava em depressão pós-parto, ela tinha acabado de perder seu filho. Olha, a sabedoria resolveu um problema. Então Salomão mandou a mãe falsa entregar a criança para a mãe verdadeira. Então resolveu aquele problema. O Jesus também manifestou o mesmo tipo de atitude que Salomão teve com aquelas mulheres, né?